Êxodo capítulo 4, nós vamos ler 2 versículos, versículo 13 e versículo 14. Versículo 13 diz assim: e ele disse: ah, Senhor, envia outro. Então a ira do Senhor se inflamou contra Moisés, e ele disse: eu sei que teu irmão Arão, o levita, é eloquente. Eis que ele vai ao teu encontro, e quando ele te vir, ele se alegrará em seu coração. Eu vou pedir gentilmente que você repita comigo apenas o versículo 13. No 3. 1, 2, 3 e ele disse: ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Amém. O meu está um pouco mais reduzido, né? O meu está aí, ele disse: ah, Senhor, envia outro. Se você puder repetir dentro da minha versão: ah, Senhor, envia outro. Mais uma vez: ah, Senhor, envia outro. Fechemos os nossos olhos em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, Jesus Cristo de Nazaré, neste momento, ó Deus, dando continuidade a tudo aquilo que o Senhor já tem feito, nós te pedimos, ó Deus, ministre aos nossos corações, ministre em nossas mentes, ó Deus, para que nós não sejamos apenas emocionados, mas que nós sejamos edificados por essa palavra, que nós consigamos compreender aquilo que o Senhor tem reservado e preparado para nós na noite deste dia chamado hoje. Que em nome de Jesus, ó Deus, eu possa falar aos ouvidos, mas como eu sempre peço, que o teu Espírito possa falar na alma, no coração, na mente. Que o Senhor possa convencer daquilo que eu não posso, que o Senhor possa tocar onde eu não posso. Assim como o Senhor tem falado comigo, eu te peço, fala com a tua igreja. Assim como o Senhor me confrontou, ó Deus, eu te peço, confronte também a tua igreja, para que nós estejamos debaixo, ó Deus, da mesma palavra, da mesma visão e debaixo do mesmo propósito. É o que eu te peço, ó Deus, sobre a tua graça e sobre a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir gentilmente que você me preste a sua voz e você vai fazer a seguinte pergunta para o seu irmão: você é chamado ou você é escolhido? Você é chamado ou você é escolhido? E agora você pode até responder. Provavelmente você vai dizer: eu sou um escolhido, né? Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu responderia: eu sou um escolhido, porque o Senhor me fez essa pergunta: você é um chamado ou você é um escolhido? E eu bati no peito e falei: eu sou um escolhido. E Deus vira para mim e diz: por que você não se posiciona como escolhido? Porque bater no peito e dizer que você é escolhido, todo mundo bate. Mas se posicionar como escolhido, poucos se posicionam. Então hoje a palavra não é para os chamados, a palavra é para os escolhidos. Se você de fato se identifica como um escolhido, a palavra é para você, assim como a palavra foi para mim. Aleluia! Meus irmãos, como vocês já devem saber, o livro de Êxodo ele é uma biografia praticamente de Moisés, onde Deus levanta Moisés para ser um grande libertador. E todas as vezes que nós falamos, que nós pregamos sobre o chamado de Moisés, é muito comum que nós falemos das grandes maravilhas que Deus fez através de Moisés, como a abertura do Mar Vermelho, como a provisão do maná, das cordonices, da água no deserto, no momento em que Moisés recebe as leis e ele desce do Monte Sinai com o seu rosto resplandecendo em glória. Então todos os momentos que nós falamos sobre o chamado de Moisés são esses momentos que são citados
O momento em que Deus se apresenta para Moisés no Monte Horebe, através de uma sarça que se queimava, mas não se consumia, são momentos apoteóticos, pode-se dizer assim. Só que o chamado de Moisés mesmo foi algo um tanto complexo, porque Deus chamou Moisés, só que Moisés resistiu. De priori, Moisés resistiu, assim como eu e assim como vocês muitas das vezes fazemos, resistindo não apenas ao chamado, mas ao propósito que Deus tem em nossas vidas. Moisés, ele é uma figura que, como eu bem disse, diante de tantas proezas, ele apontava para Jesus. Moisés é um dos poucos personagens que no Antigo Testamento apontava para Jesus. No Antigo Testamento, quando a gente começa a estudar, a gente aprende a identificar um pouquinho desses detalhes. Então, por exemplo, José do Egito, ele apontava para Jesus, porque através de José houve a preservação da vida, assim como em Jesus. Através de Jesus, a preservação da nossa vida, não carnal, mas espiritual, porque através de Jesus nós teremos a vida eterna. Joias, todos nós teremos a vida eterna. Sim, a vida eterna é garantida para todos, sejam cristãos ou ímpios, mas a diferença é onde você quer passar a sua vida eterna. Na condenação eterna ou na paz, juntamente com o nosso Deus. Então José ele apontava para Cristo. Moisés também foi um personagem que apontou para Cristo, porque através de Moisés, Deus libertou o povo hebreu da opressão do Egito, assim como Cristo nos libertou da opressão também do Egito, que nós conhecemos como o mundo. Então, de igual modo, Deus, Jesus, ele nos libertou dessa opressão, do cativeiro, a qual muitos de nós estávamos escravizados, nas drogas, na prostituição, na mentira, no adultério, no roubo. Jesus veio em graça e misericórdia para nos libertar. E também Josué. Josué também é uma figura que apontava para Cristo, porque através de Josué o povo pôde entrar na terra prometida, e Cristo é a nossa porta de passagem. Não é à toa que ele falou no livro de João: eu sou a porta, porque ninguém tem acesso à nova Canaã do Senhor sem que seja por ele. Então, da mesma forma que Josué foi a ponte entre o Egito e Canaã, assim Jesus é a nossa ponte entre essa vida e a vida eterna. Aleluia! Glória! Só que quando eu falo que Moisés apontava para Cristo, eu falo dessas grandes proezas. Só que nem sempre Moisés fez proezas. Antes de efetivamente Moisés entender o seu papel, Moisés apontava para mim e para vocês. Moisés, ele negou o seu chamado durante 4 vezes por medo. Moisés negou o chamado de Deus, pediu que não por vergonha. Moisés negou o chamado de Deus por receio, por insegurança, assim como eu e assim como vocês também fazemos quase que todo o tempo. Todos nós sabemos que Deus tem um propósito, não um propósito para nós, mas um propósito em nossas vidas, porque Deus ele não cria um propósito para mim, Deus ele me cria para a concretização de um propósito. Eu já ouvi isso é muito, muito real. Depois que eu parei para pensar isso, e eu sempre dou esse exemplo, né? Quando a nossa pastora Lúcia e a pastora Bel se desvincularam da congregação anterior, Deus ele não criou a igreja, a casa de oração, para dar um propósito para elas, não. O propósito da igreja, a casa de oração Nova Aliança, já estava agendada nos céus. Deus criou e gerou a pastora Lúcia e a pastora Bel para que elas estivessem dirigindo e guiando essa igreja. Então veja que é diferente. Eu não vou reger o propósito, é o propósito que me rege. Só que tem muitas pessoas que estão deixando de ser regidas pelo propósito, porque estão negligenciando o chamado, estão negligenciando aquilo que Deus tem colocado em sua vida. Estão dizendo: não, eu sou escolhido, eu não sou chamado. Só que não estão se posicionando como escolhido, mas sim como um chamado. Johnny, qual a diferença? A diferença é que o chamado chora por qualquer coisa, o escolhido resiste. Meu Deus! Aleluia! O chamado deixa de vir à igreja por qualquer motivo, o escolhido
permanece. Aleluia! O chamado falta a escala, dá desculpas. O escolhido vem cumprir o seu papel. Assim como Neemias. Neemias foi surpreendido por uma notícia muito triste, mas nem por isso ele deixou de servir ao rei. Nem por isso ele deixou de cumprir o seu papel. E eu até entendo, talvez cronologicamente, o momento de Esther já tinha até passado, mas eu entendo que talvez Neemias possa ter dito: se eu me negar a comparecer na presença do rei, ele vai me substituir, assim como substituiu Vasti por Esther. Não é que Esther era melhor, não, mas Esther estava disponível. Quando Vasti se negou justamente a corresponder ao chamado de Deus. Deus está falando: eu estou chamando A e B porque tem muitos dentro da casa negligenciando a obra. Muitos que se acham escolhidos, mas infelizmente estão se comportando como chamados. Moisés, por 4 vezes, ele negligenciou o seu chamado. A primeira vez, a primeira resistência, está lá em Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 10, que diz assim: Deus falando para Moisés: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus, certamente eu serei contigo. Embora Moisés tenha sim as suas justificativas plausíveis, mas entenda que existe uma diferença quando eu digo assim: Ian, vai até ali na esquina, Ian, porque ali eu vou fazer uma grande obra na sua vida, eu, homem. Mas quando Deus se apresenta para o Ian e fala: Ian, você vai ali na esquina porque eu vou fazer uma grande obra, é Deus falando. Entenda que da minha parte você pode duvidar, da minha parte você pode não acreditar, mas da parte de Deus era Deus falando com Moisés. Era Deus falando: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que você tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés disse: quem sou eu? E Deus ainda fala: certamente serei contigo. Deus estava falando para Moisés: eu vou te enviar, mas você não vai sozinho, eu vou com você. Não se preocupe, porque quando eu te dou a missão, eu não te entrego e te deixo ao léu, não. Eu vou te sustentando, eu vou te capacitando, eu vou te guiando, dando as estratégias para que o meu propósito se cumpra na sua vida. Mas na primeira resistência, Moisés disse: quem sou eu? E muitas das vezes é a pergunta que eu já me fiz muitas vezes: Senhor, quem sou eu para pregar essa palavra hoje? Quem sou eu para ter ouvido das pastoras: vem ser pastor comigo? Quem sou eu? Moisés aqui ele estava expressando a sua pequenez. Moisés reconhecia que diante de um Deus tão poderoso que estava se revelando para ele ali, naquele momento, ele era muito pequeno. E é isso que o Evangelho faz com a gente. O Evangelho ele não te envergonha, mas ele faz com que você entenda, não que você seja pequeno, mas a grandiosidade de Deus. E Deus ele é tão grande que quando você percebe o tamanho e a dimensão de Deus, você se vê pequeno. Você se vê pequeno. E isso é o que aconteceu inclusive com Pedro no momento da primeira pesca, lá em Lucas 5, no versículo 8. Depois que Pedro ele volta, depois de viver o primeiro milagre com Jesus, ele disse, o versículo diz: quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quando você tem noção de quem Deus é quando você passa a ter noção de quem você é. Você só tem noção de quem você é diante daquele que é grandioso. Tem muitas pessoas que dizem: eu faço, eu posso,
eu fiz, eu aconteço. Deus está falando, você começa a errar quando você diz eu, ao invés de nós. Quando Pedro, lá no livro de Atos, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora nona, que eles encontram um coxo, Pedro trata diretamente com o coxo, mas ele não fala, olhe para mim, não, Pedro fala, olha para nós, porque o evangelho é isso, é eu excluir o meu eu para me utilizar do nós. Então é que o próprio Jesus inicia a oração do Pai Nosso dizendo, para nós. Ele tinha todo o poder, ele poderia bater no peito e dizer, o Pai é meu, mas de acordo com o Evangelho que ele mesmo veio trazer para todos nós, ele diz, Pai nosso. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Uma segunda consideração nesse momento de primeira resistência é a culpa que certamente Moisés ainda levava com ele. Moisés, apesar de ter refeito a sua vida, Moisés ainda tinha um trauma. Moisés tinha um passado, como eu e como vocês. Um passado que muitas das vezes nos atormenta. Um passado que muitas das vezes nos impede de prosseguir, nos impede de cumprir aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. O medo é tanto, o receio é tanto, que muitas das vezes esse medo não é que se torne maior do que o propósito de Deus, mas na nossa humanidade nós nos reduzimos e deixamos com que o medo e que o receio da vergonha possa nos paralisar. Como muitos de vocês já sabem, Moisés saiu do Egito fugido, porque ele matou um egípcio. Então quando Deus chama ele pela primeira vez, ele diz, quem sou eu? Ou seja, Senhor, eu saí de lá fugido, eu saí de lá como um assassino, eu tenho vergonha, se eu for para lá muitas pessoas vão me apedrejar, muitas pessoas querem a minha morte. E é assim que acontece comigo, e é assim que acontece com vocês por conta do nosso passado. Senhor, eu adulterei, Senhor, eu roubei, Senhor, eu menti, Senhor, eu usurpei, e tudo isso com o tempo acaba gerando uma barreira entre você e o propósito de Deus. Deus está falando, eu não lembro mais do teu passado, eu não quero mais lembrar do teu passado. Olha para frente, se você se arrependeu e se você deixou, você encontrou misericórdia. Você encontrou misericórdia. Mas entenda que a palavra diz, para ser mais preciso em Provérbios 28:13, quem confessa os seus pecados e os abandona, encontra misericórdia. Quem confessa os seus pecados e os abandona, encontra misericórdia. Quem confessa os seus pecados e os abandona, encontra misericórdia. Johnny, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o confessar está se tornando muito banal. Está todo mundo confessando, mas não tem ninguém deixando. Meu Deus, não tem ninguém deixando. Está todo mundo confessando, pastor, eu fiz. Está todo mundo confessando, pastor, é verdade. Está todo mundo confessando, pastor, sou eu mesmo. Mas está deixando? Meu Deus. Fala, Deus. Como eu fiz a oração aqui, Deus falou comigo. E eu só estou compartilhando. Se está doendo aí, coletivamente, entenda que doeu muito mais em mim, de forma solitária. Quem confessa os seus pecados e os abandona, encontra misericórdia. Então, quando Moisés diz, quem sou eu? Moisés estava envolvido na sua pequenez e envolvido nesse processo de culpa que ele ainda sentia. E é claro, o livro de Romanos ele não tinha sido escrito. Por quê? Porque senão ele saberia que lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Deus está falando, se você se arrependeu, se você confessou, você encontrou misericórdia, vida que segue. Vida que segue.
Não apenas para que fiquem minhas palavras, no livro de Isaías 43:18, é uma palavra muito conhecida, a palavra do Senhor diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova. Mas a palavra, ela traz alguns pequenos detalhes, afinal, nosso Deus é um Deus de Entenda que nesse versículo a palavra diz assim: não vos lembreis. Ele não fala não nos lembremos, incluindo ele. Não, ele fala não vos lembreis, porque ele sabe que é um problema seu, não é dele. Com ele já está tudo resolvido. É você que ainda fica martirizando, é você que ainda fica alimentando, é você que ainda fica lembrando, é você que ainda deixa o sono não vir na sua vida, porque você deixa isso processar na sua cabeça. Deus está falando: eis que faço uma coisa nova, eis que faço uma coisa nova. Não vos lembrei das coisas passadas, nem das antigas, eis que faço uma coisa nova. E meio que para dar um checkmate nesse sentimento de culpa que Moisés ainda sentia, no livro de Êxodo 4:19, Deus fala assim: disse também o Senhor a Moisés que em dia volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Em outras palavras, era Deus falando: pode exercer o seu chamado em paz, porque todos aqueles que poderiam ser pedra no seu caminho, eu já tirei. Eu já tirei. Deus está falando: tem pedras que eu vou tirar. Tem pedras que eu vou tirar. Está impedindo o seu propósito, eu vou tirar. Para que você exerça o seu chamado em paz. Para que você tenha a plena certeza de que eu te chamei. Na segunda resistência, e eu já até preguei especificamente sobre isso, também está lá no livro de Êxodo, capítulo 4, no versículo 1, na verdade, que diz assim, Moisés iniciando: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Essa é uma objeção também muito plausível. E por quê? Porque Moisés, ele foi criado na cultura egípcia, e a cultura egípcia era uma cultura pagã. Os hebreus, apesar de crerem em Deus e servirem a Deus, estarem clamando a Deus por um libertador, mas a grande maioria também estavam envolvidos nessa cultura. Afinal, eles já estavam lá há cerca de 400 anos. Então eles já estavam envolvidos naquela cultura de que, se eu tenho Deus para o sol, esse Deus tem que ter pé, tem que ter mão, tem que ter olhos. Se eu tenho Deus para a lua, esse Deus tem que ter pé, tem que ter mão, tem que ter olhos. Então, quando Moisés faz essa objeção ao Senhor, Moisés culturalmente está falando: como que eu vou combater essa cultura? Como que eu vou duelar? Não tem como, porque já está impregnado na cabeça, já está impregnado na mente. Então esse é o momento da segunda resistência. E eu entendo como se Deus estivesse provando, né? Se você for ler esse capítulo, os versículos posteriores, você vê que Moisés está com uma vara nas mãos, e Deus fala: que isso nas tuas mãos? Ele diz: uma vara. Então lança no chão. Moisés então lançou a vara se torna uma serpente, e Deus diz: pega pela cauda. Moisés então pega a serpente pela cauda, e a serpente volta a virar uma vara. Ou seja, aqui Deus estava dando estratégias para Moisés. Aqui Deus estava mostrando os sinais para Moisés. É como se Deus, conjecturando para que você entendesse, dissesse assim: Moisés, você passou a vida toda servindo deuses que têm pés, mas não andam. Eu ando. Você passou a vida toda servindo deuses que têm mão, mas não tocam. Eu toco. Você passou a vida toda servindo deuses que têm olhos, mas eu vejo. Então eu vou provar para o povo hebreu que está me esperando que eu não sou um Deus de imagem, mas eu sou um Deus de poder e autoridade. De poder e autoridade. De poder e autoridade. A terceira resistência, também no livro de Êxodo, a partir do versículo 10, que ele diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, meu Senhor, eu não sou eloquente, nem de ontem, nem de anteontem,
nem ainda deixe que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Dando sequência no 11, e disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Quando Moisés ele faz essa terceira objeção, eu entendo que Moisés está se referindo mais à parte técnica, né? Eu não sei nem falar. Como muitas das vezes as pessoas podem, por uma consideração, uma admiração, dizer: eu não sou como o pastor Joey. E que bom que você não é como o pastor Joey, porque o pastor Joey é falho, o pastor Joey é pecador. Mas se você quiser ser como o pastor Joey, busque sempre a graça e a misericórdia de Deus. Porque eu reconheço a necessidade de eu estar sempre debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Mas voltando, tecnicamente você pode dizer assim: eu nunca vou ser um pregador como o pastor Joey. Eu nunca vou ser um pregador dos Lavachura como o pastor Miguel. Eu nunca vou pregar de maneira tão clássica como o presbítero Wagner, que prega sorrindo. Eu nunca vou conseguir desenhar tão bem como a pastora Bel, que vem e te chama a atenção e você acha que ela não vai, mas ela está indo. Quando você pisca, ela já montou e ela apresenta o desenho e você fala: meu Deus, como eu não pensei nisso? Glória a Deus! Talvez você pense: eu nunca vou pegar como a pastora Lúcia, que vem com diversos versículos amarrando para que não haja dúvidas. Deus está falando: eu uso cada um à minha maneira. E eu vou te usar de uma maneira específica. Eu só preciso da sua disponibilidade. Eu só preciso que você esteja disponível. Talvez eu te use até mais. Pode ser que eu te use até menos. Vai do que eu precisar, não é do que você quer, do que o reino precisa. Se o meu reino precisar que você sirva louvando, amém. Mas se o meu reino precisar que você sirva tocando bateria, amém. Se o meu reino precisar que você sirva ali atrás, como a nossa diaconisa Liliana está no momento, o importante é ser útil no reino. O importante é ser útil no reino de Deus. E Deus está te chamando não para ser apenas um chamado, mas sim um escolhido. No livro de Jeremias, capítulo 1, quando Deus também chama Jeremias, a partir do versículo 5, a palavra diz assim: Deus falando a Jeremias: antes que te formasse no ventre, te conheci. Deus está falando para mim e para você nessa noite. E antes que saísse da madre, te santifiquei, ou seja, te separei. Glória! Te separei. E te separei por quê? Porque você não é apenas chamado, você é escolhido. Você é escolhido. E as nações te dei por profeta. E eu disse, ou seja, Jeremias dizendo: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo que te mandar falarás. Aleluia. 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 Deus está falando com muitas pessoas que param de negligenciar o seu chamado por vergonha, por culpa, por não ser capaz. Quem te capacita sou eu. Eu não chamo os capazes, eu sou o capacitador. Aleluia. 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 Eu preciso de muito. Eu só preciso da sua disponibilidade. Eu só preciso que você diga: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. 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 Pode
pela primeira, pela segunda, pela terceira e pela quarta. Aleluia! E como vocês bem sabem, o pastor Joey tem uma queda pela numerologia bíblica. Glória a E nós já Jesus! sabemos que o número 4 Oh, é o Deus! número que aponta para a estabilidade. E o número que aponta para a mudança de ciclo. Glória a Jesus! Então aqui na quarta resistência, efetivamente Deus mudou o ciclo de Moisés. Na quarta resistência, Deus deu um checkmate na vida de Moisés. Glória a Deus! E a minha oração é que hoje Deus esteja dando checkmate. Deus está falando, eu te trouxe aqui para você ver que até os grandes resistiram como você tem resistido. Só que eles reconheceram como eu espero que você reconheça, para que eu possa te usar como eu usei eles. Aleluias! A quarta resistência está no texto que nós lemos, onde Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, Aleluia, 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 aleluia! ah, Senhor, envia outro. Eu tenho tantos motivos para não ir, envia outro. Eu não estou disponível, envia outro. Eu estou tão magoado, eu estou tão chateado, envia outro. Eu estou tão traumatizado, eu estou tão chocado, envia outro. Aleluia. Meu Deus, é uma palavra, um versículo tão simples, mas que traz um peso, que quando eu li, eu me envergonhei, porque muitas das vezes eu falava: Senhor, envia outro. Meu Deus, envia outro. Porque assim como Moisés, eu sou um pecador. Você está olhando para o Joey hoje, engomadinho, bonitinho, mas o Joey já mentiu. O Joey já adulterou. O Joey já até roubou. O Joey já roubou. Só que certa vez a graça e a misericórdia de Deus encontraram o Joey. Aleluia! E hoje, para a glória de Deus, eu reconheço o chamado de Deus na minha vida. E eu entendo que mesmo nos meus dias maus, eu preciso estar disponível ao Senhor. Mesmo nos meus dias de lágrimas, eu preciso estar disponível ao Senhor. Essa semana eu postei uma foto, eu coloquei que os nossos conflitos jamais podem sobrepor o propósito. Eu posso ter conflitos em casa, eu posso ter conflitos no trabalho, eu posso ter conflitos familiares, eu posso ter conflitos dentro da igreja, mas nada disso tem o poder para me afastar da presença e do compromisso que eu assumi com Deus. Aleluias! 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 E daí, então, no versículo 14, o Senhor dá um checkmate de uma maneira bem sutil. A palavra diz assim: então a ira do Senhor se inflamou contra Moisés, e ele disse: eu sei que tu tens um irmão, Arão, o levita, é eloquente. Eis que ele vai ao teu encontro. Eu peço a sua ajuda aos que trouxeram Bíblia, porque tem algumas versões que eu gosto muito, que diz assim: o teu irmão está a caminho. Aleluia! O teu irmão está a caminho. Tem alguém aqui com essa versão? Êxodo 4, versículo 13. Não tem uma versão que eu sei que diz: o teu irmão já está a caminho. Por que eu gosto dessa versão? Porque se nós pararmos para analisar, no mesmo ponto que Deus está tendo um tete-a-tete com Moisés, o propósito já iniciou. Aleluia! Já iniciou. O propósito já deu início, a ponto de Arão já estar caminhando no deserto ao encontro de Moisés. Aleluia! E Moisés está resistindo, e Deus está falando: entra no propósito, porque Arão já está vindo ao seu encontro. Eu vim hoje aqui, debaixo do poder, eu estou para dizer: Arão está vindo ao seu encontro.
pastor, Arão já está vindo. É você que não se posicionou. É você que diz, eu sou chamado, eu sou escolhido, aliás, mas está se comportando como chamado. Aleluia. E por que aqui é o checkmate? Porque Deus fala assim: Moisés, Arão já está vindo, conjecturando para que vocês entendam. Eu estou perdendo esse tempo todo com você para te mostrar que Arão é chamado, Miriam é chamada, mas o escolhido é você. O escolhido é você. E Deus, ele insiste com os seus escolhidos. Deus, ele insiste com os seus escolhidos. Não há porque está chorando. Deus vai insistir na tua vida mesmo você chorando. Ah, mas está sangrando. Deus vai insistir na sua vida mesmo você sangrando. Ah, mas eu estou decepcionado. Deus vai insistir na sua vida mesmo você decepcionado. Por quê? Porque você não é chamado, você é escolhido. Uma escolhida do Senhor. Aleluia. Naor e Arão, irmãos de Abraão, foram chamados, mas Abraão foi escolhido. Aleluia. Esaú foi chamado, mas o escolhido foi Jacó. Aleluia. Ismael foi chamado, mas o escolhido foi Isaac. Aleluia. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gade, Aser, Dan, Neftali e Benjamim foram chamados, mas o escolhido foi José. Foi José. Foi José. Foi José. Foi José. Aleluia. 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 Por isso que eu insisto tanto na tua vida. Mas eu estou tão errado, mas eu vou insistir na tua vida. Mas eu estou tão torto, mas eu vou insistir na sua vida. Eu só preciso que você não responda ao chamado. Eu só preciso que você diz, eis-me aqui. Eu só preciso que você realmente exerça aquilo que você bate no peito para dizer, eu sou escolhido, então se comporte como escolhido. Levanta essa cabeça, para de chorar, para de olhar para A, para de olhar para B e mira na cruz, mira em Jesus de Nazaré, mira no alvo, que é a salvação, que é a salvação. Aleluia. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, é um versículo muito conhecido. A palavra diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei ou deixei as coisas de menino. Glória a Deus. Traduzido para o tema de hoje, é como se Paulo, estivesse dizendo: quando eu era chamado, eu agia como chamado, eu era mimado, oscilava o tempo todo, deixava de vir à igreja por qualquer motivo, parava de falar com o irmão, porque o irmão me traiu, porque o irmão fez isso, porque o irmão deu aquilo. Mas hoje que eu reconheço que eu sou escolhido, eu preciso me comportar como um escolhido. Aleluia. Eu preciso me comportar como um escolhido. E para finalizar, o louvor já pode se preparar. Aleluia. Eu quero ler um pequeno trecho do livro de Isaías. Isaías capítulo 6 é um trecho muito conhecido. São versículos bem famosos, bem trabalhados, que diz assim, Isaías 6, eu peço que você leia comigo, ou leia aqui, enfim, mas me acompanhe, por gentileza. Diz assim, Isaías 6, versículo 1: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os lugares das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, aleluia, então disse vocês, então nós dissemos,
sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade, os seus traumas, os seus medos, as suas inseguranças, os seus medos, eles foram tirados e expiado o seu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então